Estamos aqui com o meu amigo, Dr. Eduardo Pessoa, operador extremamente experiente em TAV, em procedimentos estruturais, e deu uma aula agora brilhante sobre indicações de TAV no cenário da estenose aórtica grave em pacientes de baixo risco. Edu, as diretrizes elas são controversas, né? A gente tem a diretriz americana falando em 65 anos, diretriz brasileira usando o sarrafo de 70 e a europeia mais conservadora 75 anos. Na prática, Edu, qual o sarrafo que você usa no cenário desses pacientes de baixo risco? Otávio, obrigado pela pergunta, pela oportunidade, prazer estar aqui. Tivemos uma grande sessão, na verdade, né? Um dos temas foi esse, falar do paciente de baixo risco. Primeiro, o sarrafo, eu acho que em hemodinâmica, em cardiologia, em todo o cenário da medicina, quando a gente tenta ter um cutoff só baseado na idade, costuma ser um cutoff muito falho, né? Então, eu acho que 70 aparentemente é um bom cutoff, porque os últimos estudos clínicos têm uma média de inclusão de idade ao redor de 71 anos. A diretriz americana contempla 65, porque os estudos consideram como critério de inclusão a partir de 65 de idade, mas a média de idade gira em torno, sempre entre 70 e 75 anos. Mas eu acho que a gente deve fugir mais do número cabalístico da idade e pensar mais conceitualmente. No paciente idoso jovem que tem baixa complexidade clínica, hoje a gente tem indicação de indicar TAV ao invés de tratamento cirúrgico, a gente tem evidência científica para isso. Vai servir para todos os pacientes em todos os casos? Não, vão continuar existindo os pacientes que têm, por exemplo, anatomia desfavorável, o tratamento percutâneo e uma condição clínica favorável para o tratamento cirúrgico. Então, acho que a gente deve pensar mais fora do ponto de corte da idade e mais na individualização do paciente mesmo. Perfeito, Edu. E, infelizmente, entrou no rol da ANS aquele sarrafo de 75 anos, que, como você disse, 75 é um número, né? A gente tem pacientes, às vezes, de 80 anos que toleram uma cirurgia, e temos pacientes de 60 e poucos anos de idade que não toleram. Eu tenho utilizado nesses pacientes mais jovens, como um sarrafo, a angiotomografia. Então, é o que eu utilizo principalmente para decidir. Se é uma angiotomografia favorável, eu fico mais corajoso em indicar em pacientes menos idosos. Se a angiotomografia desfavorável, não. O que você pensa sobre isso? Quais são os outros fatores que você considera nessa decisão? Eu acho isso que você pontuou fundamental. Eu acho que esse deve ser o nosso ponto de partida. Eu costumo sempre dizer, eu falei agora há pouco na apresentação, a gente não pode, num cenário como esse, por exemplo, paciente com 70 anos e hipertensão, risco cirúrgico próximo de zero, qual o tratamento que a gente vai indicar? Num cenário igual a esse, a cirurgia vai muito bem. Então, o tratamento percutâneo, para se propor como alternativa, ele tem que ir muito bem também. Então, a gente não pode, num cenário igual esse, trocar uma TAV anatomicamente muito complexa versus uma cirurgia simples, de bom resultado, de resultado previsível. Então, acho que o angiotomo é um bom diferencial, porque, por exemplo, se esse paciente vem, a gente estuda ele com angiotomo, ele é bicúspide, com um grau de calcificação muito patológico, coronária baixa, doença de aorta, acesso difícil, talvez a gente precise pôr o pé no freio e pensar no tratamento cirúrgico como tratamento de melhor escolha para um cenário como esse. Mas vão continuar existindo os pacientes que têm a anatomia favorável, indicação favorável de tratamento percutâneo. Acima de 70 anos, a gente tem evidência científica para isso também. Perfeito. E esses pacientes chegam cada vez mais, né, Edu? Eles não querem operar, eles chegam cada vez mais jovens. E eu acho que a gente tem que ter esse bom senso de saber para quem indicar, né? O paciente bicúspide, mais jovem, é um cenário desafiador ainda para a TAV, que a cirurgia tem o seu papel, né? Sem dúvida, Antônio. Na era que a gente vive atual da medicina, a opinião do paciente, né, o desejo do paciente, ele sempre deve ser muito considerado, mas não pode ser só isso. Exatamente. Né? A nossa O desejo dele sempre vai ser pela TAV. Exato, ou vai ser pelo procedimento minimamente invasivo. Isso serve para doença coronária, isso serve para procedimentos estruturais. Do nosso ponto de vista, do parecer técnico do especialista, obviamente que a gente não vai poder levar em consideração somente o desejo do paciente. E eu acho que assim, um dos motivos do sucesso da TAV, né, é que eu tenho a impressão que ela foi muito bem pensada passo a passo, né? A gente começou nos inoperáveis, que ninguém queria fazer nada, a gente foi devagarzinho progredindo para cenários de mais baixo risco, né? A gente vê outros exemplos de procedimentos que talvez foram mais ambiciosos, né? Por exemplo, a denervação renal. Eu estou pular a etapa. Vamos fazer para todo mundo que tem hipertensão. E isso
a gente viu que foi uma estratégia que talvez não tenha dado tão certo. Né? Então, a gente tem que manter conservador, né? Eu acho que a gente viu isso acontecer com a derivação renal, que precisou dar um freio para esperar a evidência ser construída. A gente viu isso com o stent de coronária bioabsorvível, Exatamente. que a indicação se ampliou demais, sem imagem intravascular, o resultado não foi bom, precisou parar no freio para esperar a evidência ser construída. O TAV tem a vantagem, como começou ao contrário do mais complexo até o cenário menos complexo, a TAV chega na discussão do paciente menos idoso e menos complexo, já com 20 anos de experiência, operadores mais experientes e os dispositivos muito mais avançados, então num grau de maturidade muito maior para encarar essa responsabilidade, né? Então, a gente, nesse cenário, a gente não está discutindo opinião de especialistas, a gente está discutindo evidência clínica específica, construída para responder a essa pergunta. Perfeito, Eduardo. Tivemos mais uma sessão fantástica aqui do nosso congresso, uma palestra brilhante do Dr. Eduardo. Queria aproveitar esse momento para você falar sobre um evento que teremos aí em breve. Esse evento é o nosso xodó, é o Simpósio Norte e Nordeste de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, organizado pela Regional Norte e Nordeste, que é uma regional da SBHCI. O evento esse ano vai para Manaus, nos dias 15 e 16 de agosto, um dia e meio de evento, quinta-feira o dia todo, sexta pela manhã, 4 simpósios da indústria, 7 casos editados, vários convidados nacionais e 2 convidados internacionais pela primeira vez. A gente vai ter o Dr. Pablo Lamelas, da Argentina, e o Dr. João Carlos Silva, do Porto, Portugal. Então a gente espera um grande evento, de fato, a todo mundo que estiver nos assistindo aí, convidado, 15 e 16 de agosto em Manaus. Maravilha, esperamos todos lá. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Um abraço a todos.